Fala, peito de aço! Saudações! Estamos aqui no quarto episódio da segunda temporada. Temporada essa que dessa vez eu estou contando um pouco da minha história, numa ordem cronológica e com convidados, amigos, colegas de profissão, professores da faculdade e vão vir aqui para me ajudar a contar histórias. Histórias da minha vida, histórias profissionais. E hoje eu tenho uma presença muito especial, de muita gratidão, que vai trazer aqui uma parte da minha vida profissional, o início de tudo. E foi muito difícil trazer essa pessoa aqui. Olha, por isso que eu valorizo muito e agradeço já de antemão. Excelente chefe, excelente amiga, excelente profissional também, mãe, parceira, gente boa demais da conta, Karina Frenzel. Obrigada. Que momento. Karina, obrigado de coração por você ter vindo, você se locomoveu de muito longe para vir, tá aqui prestigiando, vai me ajudar a contar um pedacinho aí da minha história profissional, e você também vai passar um pouco da sua vivência aí, da sua trajetória também profissional, tá bom? Queria que você fizesse aí suas considerações iniciais e vamos lá, fala peito de aço. Você, para mim, é uma peito de aço. Obrigada, Alt, por ter, podendo falar, Alt, do nosso antigo contato, de ter me chamado, assim, eu fico muito feliz dessa sua trajetória, da sua carreira, do que um pouco as palavras a gente já conversou um pouquinho. Fico feliz também de você ter lembrado, de mim para estar vindo aqui nesse momento, podendo falar um pouco da nossa área, Sim. E de lembrar os momentos que nós tivemos juntos aí também. É isso aí. Bom, Karina, você é uma pessoa que dispensa pauta, tá? A gente tem muita coisa para falar aqui, tá bom? Bom, pessoal, algumas pessoas me perguntam por que a iniciativa de fazer esse podcast, por que trazer pessoas e tal. E é uma questão de eu mostrar um pouco da minha trajetória profissional, mostrar um pouco das pessoas que tiveram influências, minhas referências, tá? E eu até fiz uma live no Instagram lá do Fala Peito de Aço, falando, o porquê e qual é o objetivo disso. Bom, Karina, eu tenho uma gratidão muito grande por você, por tudo que você fez lá no começo. Eu vou falar um pouco aqui daqui a pouco. Tem outras pessoas também envolvidas. Hoje era para a Micheline estar aqui. Micheline, eu entendo aí os compromissos de cada um. Mas a gente vai falar aqui, tá, Karina, da sua trajetória como educadora física, que trabalhou na área, mas muito cedo partiu para a parte administrativa, na parte de gestão, tá? Então, nós vamos falar um pouco disso, a sua influência nas minhas primeiras decisões como estagiário, as oportunidades, as chicotadas no bom sentido, lógico, os tapa na cara no bom sentido também, que a gente sempre tem guardado, as broncas e tal. E, e as resenhas, nossa, foram muitas resenhas também, e eu acho que é isso que é legal, você bater e assoprar, Então, tinha isso na época que a gente trabalhou junto. Mas, Karina, queria que você falasse um pouco de você, onde você está trabalhando hoje, onde você está morando, conta aí pra gente. Bom, atualmente, eu moro em São Bernardo do Campo, eu trabalho no Instituto Esporte e Educação, que é lá no Morumbi, então o deslocamento aí é quase 2 horas de caminhada para ir, 2 horas para voltar, um trânsito danado, é perto, mas é muito trânsito. E a minha trajetória na parte profissional eu iniciei na área de educação física em Ribeirão Preto, porque eu era de lá, morava em Ribeirão. Depois eu vim aqui para Guarulhos, numa unidade aqui em Guarulhos. Depois eu fui transferida para a unidade de Santo André. Depois retornei para Guarulhos novamente.
fui para São Bernardo e aí veio a pandemia que eu acabei indo para a faculdade, não, para uma faculdade também como uma coordenadora da parte de gestão também de uma determinada área de esporte. O que eu tenho para falar, assim, que em todo esse período, um dos grandes motivos que eu fui para a parte de gestão foi que antes mesmo eu já tinha feito a faculdade de arquitetura e aí lá eu peguei muita base também, muitos processos, procedimentos, né, um pouco à risca. E quando eu fui para a área esportiva, até porque eu cheguei também a jogar, que eu virei totalmente uma chave, eu não vou para a área esportiva, foi justamente onde eu senti uma deficiência muito grande. Eu tinha muitas gente técnicas ótimas, só que eu sentia muita falta de processos e procedimentos mais alinhados. Eu via que o que mais todo mundo tinha a parte de saber fazer, e eu achava que faltava uma parte, um passo antes, de ter condições eu queria criar condições deles poderem fazer, né? Isso, claro, então, dentro de projetos, assim, dentro das instituições que eu trabalhei, que não sei se posso citar, né? De que eu trabalhei, eu fui... Fica à vontade, você pode citar o que você quiser. Eu fui eu fui sendo ensinada também, né? Claro, eu tenho muita gratidão em todos os lugares que eu passei, mas eu fui também meio que doutrinada, até pelo fato da minha, né, por ser japonês e alemão, ser uma coisa mais rígida, assim, eu fui criando processos e procedimentos para facilitar a ponta, para eles poderem trabalhar com a criatividade, para eles terem recursos para trabalhar. Então, foi esse um dos meus maiores motivos de eu ter ido para a área de gestão. Porque eu achava que a base precisava de alguém, de dar um suporte, porque para poder atender, porque lá na base, por mais que que eles tenham um planejamento, alguma coisa, uma criança, um aluno que está com você, sempre tira a gente de um planejamento. E eu queria ser esse respaldo para eles. Então, uma coisa que eu posso falar com grande orgulho, que eu sei que eu usei... essas instituições que eu trabalhei me usaram como funcionária, né? Legal. E eu também usei as instituições para tentar atingir pessoas de vulnerabilidades, no qual eu acredito e tenho princípios assim. Então, eu quis levar o esporte para todos os lugares. Hoje eu estou numa instituição que faz isso também, por isso que eu estou nela. E assim, então, independente se é pessoas de vulnerabilidade, independente se são pessoas que, né, não têm condições, eu sempre quis prover o esporte para todo mundo, porque eu acredito que o esporte é uma ferramenta de transformação. Eu digo que toda essa parte humana sua, esse perfil que você tem, assim, humano nas coisas, é muito evidente no seu trabalho, no seu dia a dia, é muito evidente. Eu me deparei muitas vezes de chegar no trabalho e perceber, porque você é uma pessoa muito transparente, e perceber os dias que você estava bem, os dias que você não estava bem, né? E tá lá, firme e forte, no projeto, na frente do trabalho, tudo. E quando eu falo da parte humana, é que você quer que as pessoas que estejam do seu lado façam também, sabe? Sim. Então eu aprendi isso na prática com você, de ser muito fiel, né, aos objetivos, ao planejamento. Então você mostrou isso para aquela galera nossa lá do Esporte Solidário, né, que a gente trabalhava no projeto. Então, o que a gente planejava tinha que acontecer. Ah, por que não aconteceu? Choveu? A gente tem espaço coberto, e aí, né? E muitas coisas, muitos eventos, muitas intervenções. Então, esse lado humano seu é transparente, dá pra gente perceber no dia a dia, tá? Meu teste no SESI, Karina, foi assim, não sei se você se lembra, foi um dia que teve um evento de JOIs, né, Jogos Das Industriários, indústrias, né? Foi uma etapa de natação que foi feita lá dentro do João do Pulo. Lembro. E aí você abriu para voluntários, né, estudantes da educação física, para poder fazer cronômetro.
eu fui. Sem ganhar nada tal, mas eu fui. Pra, de repente, conseguir uma oportunidade. E foi o que aconteceu. Isso foi por volta de agosto, eu acho, agosto, setembro. Em dezembro eu recebi uma ligação do SESI, né, via CIE e tal, para poder ir lá numa oportunidade de estágio. Porque eu tinha passado por essa experiência lá no Joyce. E no teste que você fez comigo, talvez você não se lembre, mas eu lembro bem que você me deixou uma folha, um lápis, e aí você citou 3 materiais para eu fazer uma programação de férias. Por quê? Porque o que vinha no mês de janeiro, no SESI, era uma programação de férias que ia ser feito numa empresa que tinha aqui em Guarulhos chamada MTP. Nossa, Lembra? lembro. Então você vai montar uma programação para mim. Aí eu montei a programação, fiz as atividades, e o que me deu essa base foi eu ter começado muito cedo no acampamento. Trabalhar com acampamento muito cedo. E a gente sentava, fazia a programação, discutia a atividade e tal, não sei o que, papapá. E foi o que me ajudou. Depois, quando eu apresentei, você olhou assim, você achou legal. Inclusive, algumas atividades nós usamos na programação né, que a gente ia fazer lá na MTP. E foi assim que eu entrei no SESI. Você me deu a oportunidade. Teve uma parte prática, que a gente foi submetido lá, natação, alguma coisa lá no ginásio, não me lembro muito bem, mas tiveram algumas intervenções que a gente fez. E aí eu entrei como estagiário e, tipo assim, já trampando. Ó, pessoal, a programação vocês isso. vão desenvolver, o público é tal, a gente vai ter tanto tempo, parará, parará. E a gente foi lá. Uma galera, Karina, ó, Vagnão, Ricardo, Micheline, Tom, aí veio... Aí, não, tinha outros meninos, tinha o Hulk, tinha o Maradona, tinha o Mineira outro, o dessa Ricardinho, época? o Mineiro veio depois, o Adriano veio depois, uma galera que veio depois aí, Gisele, as meninas lá, a Aline, enfim, uma galera. E a gente foi indo, foi levando. Eu lembro que tinha algumas empresas que subsidiavam o projeto. Sim. Fala um pouco do projeto Esporte Solidário. Como que foi a implantação? Foi você que implantou? E como que foi, assim, para você carregar essa referência sua com essa galera de estagiário? Que tenho certeza que para todos foi inesquecível. Nós tínhamos bastante estagiário na época, né? O Esporte Solidário não foi implantado por mim, mas eu dei um start nele diferenciado, eu diria. É um projeto que a gente atendia no SESI aqui de Guarulhos, com a comunidade. E a gente tinha uns pré-requisitos, né? Que a gente tinha que fazer, que os alunos tinham que frequentar a escola, os pais tinham que participar das reuniões de pais. Sim. Então, a gente tinha, assim, eu tinha um contato direto com todos. Esse corpo a corpo era muito legal. Era, muito... e assim... E a gente sabe o que a gente viu, né, Elcheles? Então, e vai ficar na nossa memória para sempre. Eu acho que todo o rostinho que a gente viu. Sim, sim. Assim, a gente pegava, realmente, a gente tinha um subsídio de algumas indústrias, né, que eram parceiras nossas do SESI, que eles subsidiavam para a gente manter esse projeto, no qual a gente contratava estagiário, contratava a parte de RH, né, o uniforme das crianças... os eventos, alimentação, né? Que todo dia eles recebiam, lembra, o todinho, né? Sim, o pão com manteiga, a fruta. Depois, no final da tarde, tinha sopa para eles poderem ir embora para casa. Bendita sopa, me salvou muito. Aí tinha uns Tupperware que surgia do nada para eles poderem levar a sopa para casa. E eu tive recentemente contato com o pessoal lá do SESI de Guarulhos e hoje aqueles pitiquinhos estão tudo, né, enormes. E eles falando assim, quantas vezes eles levaram sopa para casa porque era a única coisa que eles tinham para comer. E isso me doeu muito. Mas ao mesmo tempo eu fiquei tão feliz de saber que a gente conseguiu proporcionar isso para eles, sabe, Alt? Então... E era uma alegria, nossa, era muito legal. Tudo, a parte esportiva...
a parte da alimentação, os eventos, tinha passeio também que a gente fazia. Era muito legal. Lembro que teve uma época que eu levei essa turma, já não era mais na sua época, que eu levei eles para Ilhabela, para andar de barco à vela lá, assim. E tinha crianças que nunca tinham ido para a praia. Então, eu falei que acabou as conchinhas da praia aquele dia, porque foi gente que saiu catando conchinha, gente querendo levar água salgada naquelas garrafinhas descartáveis. Então, e a gente poder proporcionar o que eu pude fazer, assim, e dentro das minhas condições, o que eu pude proporcionar, claro, com todo o subsídio, correr atrás, de perguntar para o aluno... E envolver as pessoas também, você envolvia todo mundo. Lembra de perguntar para o aluno assim, o que você quer comer hoje, quando era aniversário deles. Só que, ao mesmo tempo, eu contagiava isso e fazia com que, do mesmo jeito que eu corria atrás, né, eu fazia com que a minha equipe corria e tivesse muita criatividade. Por isso que quando eu falo assim, não, tá, mas por que não fez, né? Porque eu falava assim, não, a gente tem que dar o melhor, se a gente está correndo atrás de melhores condições e as criatividades, a gente queria um único objetivo, é atingir o nosso aluno, independente da faixa etária, né, que a gente tinha de pequenininho e adolescentes, né, grandes. E era isso que o mais me motivava. Então, eu mesmo morando em São Bernardo e trabalhando em Guarulhos, que também é muito longe, né, eu era muito tempo de trânsito e voltar. Foram mais de 10 anos eu aqui em Guarulhos, né? E justamente porque não era só meu profissional que estava aqui. E você vinha feliz, Karina. Sim, não era só meu profissional. Tinha o meu lado, que aí eu falo que é um objetivo de vida, que é promover, né? E ter, assim, de a gente tentar atingir o máximo que pôde. E Guarulhos me deu essas condições, né? É admirável sua veia para o lado, né, da administração, do lado da gestão, porque você sempre foi muito ligada a isso. Ao mesmo tempo, você conseguia se preocupar com as pequenas coisas. Exemplo, vou dar um exemplo. Você está falando aí do Esporte Solidário, que era o projeto, né, mãe, assim. Mas a gente tinha, ao mesmo tempo, eventos que aconteciam no SESI, que você também era muito, assim, ligada a isso, para atender as empresas, atender o público do SESI. Sim. E isso transparecia para a gente. Essa habilidade que você tem, essa facilidade que você tem de ser ligada nisso tudo. Ao mesmo tempo que está acontecendo uma coisa aqui, que tem que acontecer, todo mundo tem que dar essa atenção, mas tem outras frentes também que precisam acontecer e todo mundo precisa estar ligado. E você fazia uma coisa que eu sinto falta, né, de trabalhos assim que eu faço, mas é uma coisa que funciona muito, né, em equipes de trabalho, que é o antes, o durante e o depois. Você fazia reuniões antes dos eventos, durante tinha que acontecer assim perfeitamente, ninguém parado, ninguém moscando, e o pós também, o feedback, você fazia questão de dar o feedback, de parabenizar, de criticar, tudo. Eu acho que isso é muito importante, assim, sabe, em tudo. Então, é uma coisa que eu aprendi com você, admiro até hoje, né, e dizer que isso tenho certeza que para as pessoas que trabalharam com você, fez diferença. Isso daí, você formou muitas pessoas nessa época aí. Você era jovem, mas mesmo assim você conseguia envolver todo mundo, né? Mas eu queria saber, assim, de você na área da educação física, especificamente, né? Não só na parte de gestão, mas na parte que você atuou como professora. O que você lembra da época, assim? Eu atuei na área desde a academia, como aula de natação, dei muita aula de natação também. E em Ribeirão Preto, eu trabalhava num espaço que era um complexo, num condomínio que tinha 11 torres, era uma cidade lá dentro, né? E eram todos os tipos de esporte, terceira idade, ginástica, alongamento, campeonatos, adoro até hoje fazer campeonatos. Isso em 1900 e alguma coisa. Alguma coisa. E aí depois, quando eu vim para São Paulo, que eu já comecei também na parte de mais academias, com aulas de natação, especificamente,
E depois eu fui indo para a área de gestão, né? Então, e em paralelo, nunca deixei de atuar. Então, por exemplo, até um tempo atrás eu estava como coordenadora de uma faculdade lá da FEI, e eu, mesmo com a turma da Atlética, eu ia lá, eu dava treino da equipe de rendimento deles de natação, né, de equipe de competição que vai para os jogos universitários, eu era técnica de handebol quando precisava, então eu era bem assim, porque eu sempre gostei de ter esse contato com o aluno, né, então, que é o nosso gás do dia a dia, porque a parte de gestão também é muito pesado, né, é muita dor de cabeça, e eu sinto falta dessa parte humana, né? Então, eu precisava estar com os alunos, abraçar os alunos, ir nas competições com os alunos, treinar os alunos, independente se eu estava em horário de trabalho, enfim, era pessoal mesmo. Mas, ao mesmo tempo, sempre tentando com aquele objetivo, tentar proporcionar o melhor para eles. Meu foco sempre foi o aluno independente, se é criança, adulto, jovem, adolescente, mas é de fazer a diferença para eles. Eu tenho certeza, Altcheles, olhando para os seus olhos, que naquela época, nossa, a gente fez a diferença. Sim, com certeza. Né? Então, a gente fez a diferença para 1, para 2, para 5. Mas se a gente salvou um, a gente sabe que a gente fez a nossa missão. Olha, Karina, eu vou falar por mim, tá? Eu cresci ali naquele bairro. Na época que eu cresci ali, que eu andava ali, era um campo aberto, chamava Vera Cruz. E a gente ouvia boatos de que ia ser feito um SESI e tal, e nunca saía. Eu mudei de cidade, fui morar na praia. E aí, de lá, eu ouvia o pessoal comentando que estava construindo o SESI, e aí depois chegou o SESI. E aí tinha aquele desejo de frequentar, estar lá jogando, aquele campo bonito, aquela piscina maravilhosa e tal, e que na infância, não tinha contato nenhum. Depois eu vim a trabalhar lá no SESI. E aí, assim, ter aquela estrutura ali naquele bairro carente, nossa, era fantástico, era fantástico. Nós já vamos falar, né, do hoje, como que você está trabalhando hoje, aonde, o que você faz e tal. Mas eu queria só lembrar aqui dos parceiros do Fala Peito de Aço, num oferecimento de Clínica Psec, da Claudiana Quaglia, todas as especialidades na parte de psicologia, fonoaudiologia, pode ir lá na Psec, fica lá no bairro do Limão. Carreira Motos, da Aline, fica lá na General Osório, tem várias lojas de moto, peças e tal, mas que você tiver de preço, pode ir lá na Carreira Motos, fala que você assiste o Fala Peito de Aço, que você quer cobrir a oferta, ela cobre. E do acampamento MM do meu amigo Márcio Marsola, um abraço. Nossa. O Márcio Marsola que tá aí já na sua mais de 60 temporadas aí, né? Equipe treinada, equipe especializada, e o espaço do acampamento MM é um dos melhores, com certeza. A temporada de julho vai ser de 5 a 11, ainda tem vaga, e é só entrar no site lá, www.acampamentomm.com.br. Certo? A gente não faz nada sozinho, então esses parceiros aqui eu tenho também muita gratidão. E aí, Karina Frenzel, que é japa misturada com alemão. Seu pai que é alemão, né? Meu pai é alemão. E a sua mãe era filha de japonesa, é isso? Ou japonesa. Era japonesa mesmo? Olha aí. Karina, que é mãe de 3, né? Eu lembro dos seus filhos quando eles eram menores, né? Na época que nós trabalhamos, eles eram pequenos, e mesmo assim você acumulava suas funções de profissional, mãe, viúva, filha, e aí teve uma fase que foi viúva também. Então, Karina, você é uma baita de uma peito de aço, só de atravessar a cidade, até hoje, né? Para desenvolver o seu trabalho, nossa, é uma coisa assim, muito de se admirar, tá? Então você tem minha profunda admiração, pode ter certeza. Mas o que você faz hoje, onde você está trabalhando, quais são os seus desafios diários? Conta aí pra gente. Hoje eu estou como coordenadora de projetos no Instituto Esporte e Educação. O Instituto Esporte e Educação está comemorando esse ano 25 anos.
Ela foi fundada pela Ana Moser, né? A ex-jogadora de vôlei. Eu lembro. Eu lembro. Você lembra? E o meu objetivo, eu tô junto com a irmã dela, né, que é a Isabel Moser, que a gente tá na parte de processos, de gestão dos projetos que a gente executa lá no Instituto. Nós temos algumas frentes que são... Pode falar? A sua unidade fica onde? A minha unidade fica a sede fica no Morumbi, só que a gente atende todo o Brasil. Tá? Então, a gente tem algumas frentes que são atendimentos diretos, que são como se fosse o esporte solidário, tá? Uhum. Então, são núcleos que lá a gente chama, que é em São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Amazonas e estados, né? E dentro deles, a gente tem diversos núcleos lá dentro. Essa é um tipo de atendimento, e o outro atendimento, outra frente que a gente que é a parte de formação. Então, esse é o Brasil também todo, que são parcerias com os municípios, que a nossa equipe vai ministrar uma formação para o município, dentro da metodologia que foi criada no Instituto, nesses 25 anos. Né? Então, esse ano a gente conseguiu desenvolver uma IA, uma inteligência artificial, com base na metodologia. Então, existe uma plataforma que as pessoas tenham acesso e que consegue montar aulas dentro da nossa metodologia. E é uma plataforma aí gratuita, né, que tem os créditos gratuitos. E a gente acaba multiplicando, porque e tem o chat também, né, tipo o chat de conversa, para poder ter alguma dúvida, alguma coisa, mas tudo baseado, a gente implantou toda a metodologia no IE em um único só IA para poder desenvolver isso. Participamos semana passada, ou semana retrasada, do Prêmio Banco do Brasil, lá em Brasília. Eu votei. A gente ficou entre os finalistas, então foram 900 e poucas inscrições, a gente ganhou o selo, né, do prêmio da tecnologia social, que foram 120, e depois dos 120 a gente já passou aí pelos os 40 últimos finalistas, né, que 5 seriam os campeões, né, mas eu acho que todos que foram para lá foram méritos de campeões, porque foram muitos projetos legais, né, então é difícil realmente... Parabéns. Então, assim... Parabéns a todos envolvidos. Exato. E assim, a Alt lá é um instituto que hoje é uma ONG, né? É uma OSC, no caso. E que tem um pouquinho do nosso viés. Eu falo ele é totalmente social, mas tem um viés nosso que, por exemplo, eu tenho um aluno que começou lá embaixo, lá como um esporte solidário, sabe? Que não é um lambãozinho que a gente chamava. Uhum. Deles que foi subindo, que virou um jovem líder, que eles falam, né? Que é os líderes dos próprios grupos. Depois disso, entrou para a área, virou estagiário, virou professor, hoje está como se fosse, no caso, nosso orientador lá, né, da nossa época, mas lá eles chamam de subcoordenadores. Então, e que vão crescendo. Então, os próprios alunos compram, sabe, veste a camisa do Instituto, e eles vão crescendo aí dentro, porque como a gente, né, tem em diversos lugares, isso também é uma coisa gostosa que me fez voltar para o Instituto, porque eu cheguei a passar um período lá. E pelo meu objetivo, que a gente consegue levar o esporte para o Brasil, assim, foi uma das grandes motivos aí de eu voltar. Estou fazendo o ano que eu retornei para o Instituto e pretendo aí cumprir algumas missõezinhas ainda. Muito legal. Pô, Karina, é muito legal ouvir você falar, né, de todo esse trabalho social, assim, que você já se envolveu e tal, continua fazendo, né? E, nossa, muita gente já deve ter vindo falar para você isso que eu tô falando agora para você, o quanto você fez diferença para mim, por exemplo. Eu só tenho lembranças boas. Até as broncas, para mim, são lembranças boas, porque hoje a gente vê para que serve, né? Eu tenho comigo que cada vez que alguém te dá uma bronca,
é porque essa pessoa se preocupa com você, porque senão seria irrelevante, não falaria nada e deixaria passar, né? Eu aprendi isso na minha vida, tá? Então, não gosto de levar bronca, não é legal levar bronca, mas se alguém tá me dando uma bronca é porque essa pessoa, de uma certa forma, se preocupa, né? E você é justamente assim, você é uma mãezona. Eu vou falar um pouco da sua parte pessoal, tá? Primeiro eu queria que você resumisse, assim, muito rápido o que é educação física para você. Independente de ser gestão, professora, considera tudo, desde quando você decidiu fazer educação física. O que é para você a educação física? Tá, para mim eu acho que assim, que eu falei, né, eu saí da arquitetura para a educação física por um grande princípio. Eu acho que a atividade física para a pessoa é fundamental, né? Ela é literalmente o nosso combustível para viver, assim, o corpo, o movimento mesmo. Só que foi um dos motivos que eu fui. E em paralelo, eu sabia que a educação física era a ferramenta de transformação. Eu via isso. Que a gente poder proporcionar para as crianças, independente esporte, é tirar a cabeça delas do ócio, sabe? Das ruas, do crime, enfim, aí são outras coisas sociais. Mas que eu via que a gente poderia. E do lado social, né? Então, como eu fiz uma pós-graduação em lazer, eu sempre usei, né, os objetivos do lazer também, que vai ser, por que não social? A criança brincar um com o outro. A gente sabe que são essas coisas que a gente vai levar na memória, né? Não vou levar na memória o tênis que eu tive, mas eu sei que eu vou levar na memória a relação que eu construí naquele determinado acampamento que a gente brincou. A gente sabe que isso fica gravado na cabecinha das pessoas, que quando eles estiverem lá grande, eles vão lembrar do acampamento, porque eu lembro no primeiro acampamento que eu fui na minha vida, que é muitos anos atrás, né? Então, assim, inclusive eu tenho uma cicatriz até hoje, porque eu me machuquei que são coisas da vida, que as crianças, eu acho que todos precisam vivenciar. E quando eu falo do lado social, que eu não falo somente de criança, eu também falo dos adultos, porque os adultos se tornam crianças depois de um tempo, né? E o quão social hoje eu vejo que a gente está precisando ser, porque numa tela não te faz social, né? Não faz ter o afeto, o vínculo afetivo, né? É muito passageiro, muito rápido. E eu vejo que a gente conseguir proporcionar, assim, essa situação de um baile da terceira idade que a gente fazia, né? Você falou do Márcio Marsola, poxa, eu trabalhei com lá, ele também trabalhava com terceira idade, e assim, fazer aqueles bailes de terceira idade, sabe, isso fica gravado, isso vai ser gravado para a vida. Então, eu acho que a educação física é muito grande, tanto do lado de saúde, quanto social, quanto de vida. O que você falaria para um profissional hoje que está entrando na educação física, que vai trabalhar com educação física? O que você falaria? Vivencie todas as áreas, tudo. Quando está entrando na área de educação física, você tem que vivenciar tudo. Não, mas eu vou ser exclusivo de tal coisa. Você pode até ser exclusivo e ser especialista em tal coisa, mas todas as áreas, o maior leque for, mais ele vai te enriquecer num todo. Eu posso dizer, assim, que o estágio que nós fizemos no SESI, Vocês faziam de tudo. A gente atuava em muitas frentes. De recreação, competição, né? Lembra? Nossa. Era muito legal. Eu adorava Joyce. Nossa, era muito legal, muito legal. Era cansativo, mas era legal. Era cansativo. Bom, sem polêmica, mas se você fosse presidente do Brasil por um dia, eita, o que você faria como medida? Durante 24 horas, se fosse presidente, se tivesse a caneta na mão, o que você faria? Complexo, diria. Em 24 horas? Em 24 horas. Eu acho que eu faria a lei ser vigente, né? Principalmente para equidade, né? Para a gente ter a mesma liberdade de expressão, a liberdade, enfim, de tudo. E a igualdade social,
eu acredito nisso, né? E a gente fazer com que todos trabalhem com excelência, sabe, Alt? Eu não sei, é muito complexo essa pergunta, eu te falo. Mas eu gostaria que todos, assim, todo mundo trabalhasse com excelência e porque gosta. Uhum. Eu hoje trabalho com excelência, se eu posso falar no meu entendimento, e porque eu gosto. E não trabalhar por remuneração, sabe? Então, eu queria que todo mundo pudesse trabalhar por excelência e não só visar o dinheiro. Sim. O dinheiro vai vir como consequência. Você é uma mulher que parece ser muito trabalhadora. Parece não, você é muito trabalhadora. Sempre foi, né? Assim. E quando você fala isso, você está falando do trabalho. Especificamente do trabalho. Quando eu fiz a pergunta, você imaginou no seu trabalho. Capricórnio. No trabalho. Você falou trabalho. Aí. Qual que é seu hobby? Meu hobby? Assistir filme em casa hoje. Ou conversar com amigos. Sim. Assim, eu adoro. Resenha. Resenhar com os amigos. Eu adoro reencontrar pessoas. Encontro ainda gente aqui de Guarulhos. Semana passada tava com a turminha de Guarulhos. Outro tempo. Você lembra do Richard? Lembro. Ele também tava com ele. Um amigão meu também até hoje. Então, assim, eu gosto de conversar com pessoas porque é o meu momento de contato. Uhum. Então, assim, eu saio até com o pessoal, os alunos da faculdade, sabe? Então, eu preciso ter o contato de pessoa. Porque eu fico muito em tela hoje, porque o administrativo é muito tela. Então, quando eu tô fora, ou tô assistindo uma TV que eu quero descansar e dormir bastante, que eu gosto, sendo em paralelo, eu preciso de contato. Conversar com pessoas, ter gente perto, que eu goste, que eu conheça, que eu vou ter um afeto, sabe? Isso... Certo, muito bem. Me fala uma frase, uma parábola ou uma história assim que tem muito a ver com a Karina. Uma coisa que te resuma assim na sua vida. Querer é poder e conseguir. É o que eu, assim... É uma frase que eu tenho como para mim, mas eu tenho como, assim, pelas situações que a vida me passou, uma palavra forte é resiliência. Não é fácil, Alt. Não é fácil. Não é fácil estar na nossa área, não é fácil ser mulher na nossa área, não é. Não é fácil a distância, não é fácil ser mãe, solo de 3, né, ser viúva. Não é fácil bancar uma casa e ter criança lá e trabalhar e deslocamento e tudo mais, não é fácil. Por isso que eu falo que é resiliência. Mas eu sempre quis. Então eu sei que eu posso e que eu vou conseguir, entendeu? Quando você fala assim, você está falando para muitas educadoras físicas, né? Na minha turma da faculdade, eu lembro que eu passei por 3 universidades, porque eu tive que transferir, né, devido a compromissos de profissionais, né? Então, eu peguei turmas cheias, né, de primeiro ano, de segundo ano, mas hoje eu acho que é uma porcentagem muito pequena de quem continua na área, quem se forma. Primeiro um filtro de quem se forma, né? Depois um filtro de quem se forma e trabalha na área. Porque muitos migram de atividade porque, de repente, acham que a educação física não paga muito bem. Sim. Né? Mas esse seu depoimento é inspirador para muita gente, né? Ser resiliente na profissão. Sim. Né? E precisa, infelizmente. Precisa. A educação hoje, ela é um pouco banalizada, né? Questões de remuneração. Mas a gente precisa. Sem a gente... Eu admiro muito uma cultura japonesa que quando você vê que o imperador, ele só reverencia o sensei, o professor. Então, assim, porque sem professor não existe base. Então, assim, eu sempre vou lutar. Porque eu puder, óbvio, né? Mas sempre com um foco. A ponta, o aluno. Né? A gente ser mesmo... a fazer a mudança deles. Karina, você atravessa a cidade para trabalhar hoje, e eu acho que você sempre trabalhou longe, igual eu.
Eu moro em Guarulhos, mas eu trabalhei pouco em Guarulhos. Eu sempre trabalhei em São Paulo, né? E então você é uma grande admiradora de música. Me diz uma música que representa a Carina Frentzen. Que me representa, eu não sei, vou falar uma que eu amo escutar, La Belle de Jour. Né? Então, Alceu Valença, gosto bastante. E é uma música que eu tenho, assim, afetivo. Eu pensei que você fosse falar alguma música do Rapa, né? Mas... O Rapa tem que é a música que tem... Aí outro momento é o Pra Quem Tem Ferro, né? Os Anjos, que esse daí é... Essa música eu acho que é um... É que eu escuto... É um hino, né? É um hino essa música. E essa música é muito forte. É muito forte, assim, realmente, o Rapa é um... Ele tá aí. É que o La Belle de Jour tem um outro... Eu tô no momento mais... Acho que emotivo, diria, porque é um mês meio que complicado para mim, questões de lembranças de percas, mas o Rapa me define, eu acho. Eu digo que o Rapa é um vamos falar de CD? Vamos falar de CD? Poxa! Você colocar um CD do Rapa para ouvir aquele álbum, né? É uma das poucas bandas que você ouve completa. Sim. Você ouve completa, né? O Rapa eu acho que é uma banda assim. As músicas são letradas, as melodias são músicos de verdade. Então, né? Espero que um dia eles voltem a fazer show. Já fui em alguns, eu quero ir de novo. Eu também. Bom, Carina, a gente está falando aqui de 2009, 2008. Você chegou no SESI Guarulhos em 2007, certo? Isso. Então, eu estou falando aqui de 2009, 10, um pouquinho de 11, tá? Depois a gente teve outros encontros profissionais no SESI Guarulhos, né? Depois que você saiu e voltou, Santo André Guarulhos. Mas eu tô falando principalmente dessa primeira passagem, assim, eu como estagiário, aquele grupo de estagiários que era um grupo muito, muito forte, assim, né? O Adriano veio aqui, a gente conversou sobre também aquela passagem nossa. O Adriano que foi meu amigo de infância, a gente trabalhou junto. Você foi no meu casamento, ele foi no meu casamento, e então eu tenho essa lembrança, assim, muito, muito forte, assim, de vocês. Dessa fase da minha vida que eu ainda estudava, mas a gente já trabalhava duro, né, ali no SESI. E, pô, é uma baita escola, você é uma baita professora, não tô falando só de educação física, tô falando professora da vida, tá? Muito obrigado por tudo que você fez, por mim, profissionalmente e pessoalmente também, tá? Você é uma grande amiga, eu passei por alguns momentos aí na minha vida que eu deixei de fazer, mas eu sempre te liguei no seu aniversário, dia 20 de dezembro. 26 de dezembro, que é uma data que quase ninguém lembra, por causa do Natal, né? E é isso. Você é uma baita peito de aço. Parabéns por tudo que você tem feito na sua vida. Obrigado por você ter vindo, ter contribuído aqui com essa parte aí da minha trajetória na vida. Suas considerações finais, a gente já está chegando no finalzinho aí do episódio. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Alti, pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Eu queria encerrar falando que eu aprendi muito com você. Você falou para mim que vocês aprendem comigo, mas vocês mal sabem o quanto eu aprendo com vocês. Cada um contribui um pouco com o outro. E eu te falo, assim, o quanto eu aprendi com você, Aldi. Bastante. Então, obrigada por isso também. Obrigada por me proporcionar esse momento aqui com você também. E agradecimentos e saudade da nossa gente, da nossa época. Se pudesse voltar uns 20 anos. Nós vamos publicar esse episódio, o pessoal vai assistir, vai lembrar. Assim, a gente cita alguns nomes, mas é injusto, né? Porque a gente deixa de citar muitas pessoas. E, pô, eu encontrei o Daniel. O Daniel. Na quermesse, do lado da minha casa, eu encontrei o Daniel. Então, assim, são muitas pessoas queridas, né? Que fizeram parte do nosso dia a dia ali, né? Bastante.
que a gente guarda com muito carinho, sabe? Sim. Muito carinho mesmo. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigada, você. Fica com Deus. Pessoal, obrigado aí pela moral. Curte aí o episódio. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. E nós deixamos aqui o nosso abraço. Fala Peito de Aço. Voltamos no próximo. Valeu!